Obrigado, rapaziada. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Bacana. Obrigado. Vamos nessa. Alegria nossa, né, Marcelo? A gente acompanha você há tantos anos aí, cara, e você nasce em Niterói, você entra para a vida, né, vira um professor de história, né? E como é que você consegue, cara, no meio disso tudo, né, da sua vida? A gente quer saber mais do Marcelo Freixo. Pô, como é que você vira rubro-negro, cara? O cara começa, tem um monte de... Nem para receber bem, né? Tem um monte de coisa que a gente tem convergência. O cara começa pelo quê? Pau, né? Divergência. Mas é isso. É isso, tá valendo, acertou tá sua, valendo. é isso. Cara, eu nasci, na verdade, assim, porque a gente vai tendo vida pública, as pessoas vão fazendo um recorte de você que tão necessariamente responde quem é você, né? A vida pública tem isso. Então, eu nasci em São Gonçalo, na verdade. Fiquei em São Gonçalo até os 3 anos. Nasci perto do antigo 3º BI, perto da Covanca. Meu pai e minha mãe eram pessoas muito humildes. Meu pai foi camelô com 8 anos de idade e padeiro com 13. E veio de São Fidélis, muito pobre, né? Conviveu com fome, uma situação bem difícil. E minha mãe era uma filha de uma família grande que perdeu o pai muito cedo e todas elas começaram a trabalhar muito novinhas. Minha mãe virou secretária de colégio público, trabalhou no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, muitos anos até se aposentar, e meu pai virou inspetor de colégio. Então, tanto minha mãe quanto meu pai tinham um universo de trabalho da escola, mas nenhum deles tinha escolaridade. Né? Os dois trabalhavam em escola, mas nenhum deles tinha escolaridade. O que fazia com que eles não era assim, eu sou o irmão mais velho, tive 2 irmãos, eles nunca deram livro para a gente, nunca levaram em cinema, em teatro, ou seja, o acesso dos filhos à cultura não era algo do universo dos meus pais, porque eles não tinham recebido isso. Né? E aí, com 3 anos de idade, eu fui para o Fonseca, né, em Niterói, e que é a Zona Norte de Niterói, é um bairro mais conhecido, né? E eu fiquei no Fonseca morando de 3 anos de idade até os 40. Então, toda a minha juventude, toda a minha, né, infância, juventude, parte grande da vida adulta, eu acabei de fazer 59. Até os 40, eu vivi no Fonseca. Então, a maior parte da minha vida eu vivi numa região de periferia, do lado ali da Vila Ipiranga, né, que é uma comunidade conhecida, onde o futebol foi muito importante na minha vida, mais do que as pessoas podem imaginar, porque o Fonseca, eu convivi com várias etapas do Fonseca, né? Então, mas sempre foi um bairro de periferia, um bairro marcado também pela presença da violência, um bairro marcado por ser um bairro de trabalhadores, antes de qualquer coisa, é um bairro de trabalhadores, né? Mas era um bairro marcado pela violência. Então, eu vi o tráfico passar por todas as suas etapas, né, de desorganizado para mais organizado, de facções, de guerra. Eu convivi com isso. Né? Tem um episódio curioso do meu irmão Renato, que não está mais entre nós, mas a gente lá em casa, a gente dormia, eram 3 camas num quarto, um apartamento de 2 quartos, que mal cabia as 3 camas, então quem dormia na última cama tinha que passar por cima dos outros. Né? Então era sempre tudo muito limitado. E a gente sempre dormia com tiro de barulho de fuzil. E aí teve uma época que não teve guerra, deve ter tido algum tipo de acordo, né? Teve um pedaço lá, talvez umas 2 semanas, sem tiroteio, e meu irmão falava assim para mim, irmão, que eu era o mais velho, tem alguma coisa estranha, não tem aquele barulho. Que era a ausência do tiro de fuzil. Não é, você imagina você ser criado num universo desse. Então, por que eu estou falando isso para chegar no futebol? Porque, assim, o futebol foi muito importante. Eu sempre gostei de jogar futebol, joguei futebol de salão, né? Não tinha muito campo já para jogar, porque a especulação imobiliária já ia tomando conta dos campos. Então, o que salvava para a gente era o futebol de salão. Joguei no Fonseca Atlético Clube, o Galo da Zona Norte, onde Edmundo jogou. Né? O Edmundo começa ali. Edmundo, o animal. Né? Jogou ali. E depois joguei no Canto do Rio. E o futebol acabou sendo um negócio importante, porque era o que me tirava um pouco daquela coisa cotidiana do universo da violência, né? O futebol me levou para um ambiente... O esporte tem um papel muito importante social nessas áreas. Por isso, quando a gente vai falar de política social no esporte, eu sei mais do que ninguém, assim, é muito importante. O trabalho das vilas olímpicas, o trabalho... Assim, você tem uma ocupação de tempo através do esporte, de você gerar um outro nível de pertencimento, de relação social dessa criança, é muito importante. O futebol foi muito importante para mim, enquanto um universo que me vinculava a uma outra coisa que não uma realidade da violência. E tu veio agora, né, há 20 dias, mais ou menos, saiu da Embratur. Foi. E teve uma conexão muito grande com o carnaval, né? Principalmente aí números
que cresceram bastante. E as escolas têm um papel muito importante nisso, com as escolas mirins, os institutos, que elas são de periferia, a maioria delas, ou quase todas, Claro. e elas alcançam com essas escolas mirins, os institutos, locais que o Estado não alcança, né? Então, essa é a importância. Cara, eu, assim, não à toa a escola de samba chama escola, né? Porque é um lugar de muita aprendizagem. É um lugar de muito ensinamento. E é muito importante. Eu estou lançando um livro, daqui a pouco a gente fala sobre ele, o capítulo 2, né? Eu te mostrei, a gente fala muito sobre samba, a gente fala muito sobre o papel da escola. Eu acho muito curioso, assim, porque o Rodrigo vai concordar imediatamente, assim, tem um período do ano que durante uma semana o mundo aplaude as favelas do Rio de Janeiro, que é o desfile da Sapucaí. O mundo, 188 países estavam na Avenida da Sapucaí assistindo, 188 diferentes nacionalidades de turistas estavam na Sapucaí, 188 no mundo, ou seja, o mundo assiste aquele desfile da Sapucaí. Assim, E você estava torcendo para qual? não, eu sou Mangueira, eu não tenho essa coisa de cima do muro. Eu sou Mangueira, mas eu trabalho, cara, eu sou do carnaval. E eu, ao contrário do futebol, que já gera provocação, né? Ao contrário do futebol, na escola de samba o universo é diferente. Verdade. É diferente. O samba ensina muito ao futebol. Essa imbecilidade de brigar com torcida. Uma escola recebe a outra, porra. Verdade. Uma escola recebe a outra. É uma tradição das escolas, né? Eu vou na Vila Isabel, na sua Vila Isabel, eu vou na Portela, eu vou no Salgueiro. Falei com o presidente do Salgueiro hoje. 6 escolas de samba foram no meu aniversário. 6 levaram os pavilhões, mestre de sala e porta-bandeira. 6 diferentes. Se fizer isso com futebol, você morre. No final, é o último aniversário seu, né? Você vai morrer, porque assim, é uma cultura, não é a cultura da violência. Mas o Fluminense foi fidalgo aí com o Flamengo aí, né? Pô, foi uma atitude bonita. Você vai insistir nessa... Não, mas isso é curioso, ao mesmo tempo que o nosso futebol carioca, por mais que ele tenha essa questão da rivalidade, ele ainda é um pouco diferente, porque pela questão completamente. do Brasil inteiro inveja nosso setor misto, né? Ter 2 torcidas, setor misto. Mas, mas mesmo assim, eu acho que é muito mais avançado que vários outros centros, mas o samba, ele é muito mais civilizado, ele é muito mais pedagógico, ele é muito mais cultural e compreensivo do que o futebol, né? Eu gostaria muito que o futebol aprendesse com o samba. Gostaria muito. Porque seria muito bom. Seria muito bom, né? Ninguém é inimigo de ninguém, cara. Eu torço para a Mangueira, eu sou inimigo da Portela, por quê? Aliás, se a Portela fizer um desfile mais bonito que a Mangueira, eu vou dizer, a Portela estava mais bonita que a Mangueira, né? Como eu falei no último carnaval. Eu falei, cara, não tem como tirar o título do Cissa. O Cissa merece. O desfile da Viradouro era um desfile que, entendeu? A Vila Isabel tinha um samba que era um dos sambas mais bonitos. A Beija-Flor fez um desfile incrível e é um samba que ganhou a avenida. Eu sou Mangueira, mas e aí? Entendeu? Assim, é um lugar de mais honestidade. É um lugar de mais sabedoria, de relação mais adulta, mais madura. E, cara, o que eu estava falando assim, a gente passa ali uma semana, o mundo bate palma para a favela. Porque, desculpa, assim, quem são os intérpretes? Quem são os membros da bateria? Quem são os mestres de sala e porta-bandeira? Quem é que faz aquele troço do carro alegórico lá? Eu ia falar outra coisa. Né? Quem é que faz o carro alegórico? Quem é que cola? Vai no barracão, cara. Vai no barracão. Tem que ir no barracão. Vai no barracão, tem 3.000 pessoas, 2.000 pessoas trabalhando, colando, fazendo fantasia, porque agora as fantasias estão sendo feitas dentro do barracão. É tudo gente de favela, é tudo gente preta, é tudo gente que mora na favela e que mora na periferia. Então essas pessoas fazem o maior espetáculo da terra. Não tem nenhum espetáculo, Shakira que me perdoe, Shakira, mas o maior espetáculo da terra chama-se Carnaval do Rio de Janeiro, né? E é a favela que faz. Então, se isso é verdade, se ninguém discorda de mim, por que no resto do ano a gente não consegue colocar a favela num outro lugar que não o tema da violência, que não o tema da chacina, que não o tema do medo? Então, eu acho que aí a escola de samba ensina muito ao Rio de Janeiro. As escolas de samba promovem muito um debate que eu acho possível, que é o que eu estou tentando trazer no livro. Assim, o Rio tem uma potência que precisa ser destaque na avenida. Mas não na Avenida do Carnaval, na Avenida de um ano, na Avenida da Vida. E tu participou, aí logo depois, né, que tu sai, eclodiu aí o assunto das 15 escolas no especial, enfim, até o prefeito em exercício
comentou que a possibilidade, teve um debate com a Aliança. Chegou a participar de alguma conversa desse tipo? Cara, nem eu nem ninguém, né? Se foi anunciado, eu acho que o Eduardo e o Cavalieri foram um pouco precipitados ali, mas eu não sou contra a ideia de 15 escolas, quero deixar claro que eu acho que cabe. Eu acho que 4 escolas por dia é pouco, porque eu acho que 2h30, 3 horas da manhã, você já tem uma festa acabando. Eu, pelo menos, fico com a sensação de que assim, pô, já, né? 6 escolas eu acho muito cansativo. A última escola, você já está meio, né, arrastado. 5 escolas, para mim, é o ideal. E 5 escolas em 3 dias, eu acho sensacional. Mas não é só isso. Você tem que ter condições de igualdade. Você tem que ter um barracão igual para cada escola, porque senão, se o barracão for mais ou menos, se cair, vai falar, caí porque meu barracão não era legal. E aí já gera um problema. Então, assim, eu acho que tem um debate a ser feito com mais calma, para ver o seguinte, 5 é o ideal? Eu acho que é, e eu defendo que seja 5. Acho que o Cavalieri está certo, o Eduardo também. Agora, dá para construir para esse ano? Como? Porque o que acontece é o seguinte, a verba, né? Eu fui presidente da Embratur, nós colocamos 12 milhões. Nós colocamos 12 milhões para 12 escolas, né? Se eu colocar 12 milhões para 15 escolas, não é a mesma coisa. A Rede Globo coloca quanto? Tanto. A Rede Globo vai colocar mais proporcionalmente a mais 3 escolas ou vai dividir o que a Globo está colocando e o Carnaval vai baixar o seu sarrafo? Nenhuma escola quer. Nenhuma escola quer baixar, porque o Carnaval está caro. E Carnaval é caro. E o Carnaval está no nível de excelência. Então, para botar 15 escolas, eu acho que tem que ter um planejamento para essas 15 escolas, que eu defendo, eu acho que tem que ter. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter e tem que acelerar um processo de igualdade entre elas.